Bom, eu sugiro a gente começar. São 3 horas, né? Horário combinado. Vitor, você está com o seu microfone mudo. Você quer que eu comece ou você prefere você começar? À vontade, pode começar. Eu botei mudo, porque essa é uma das coisas que a gente tem que aprender, né? Quem não está falando, põe no mudo. Isso é uma coisa que a gente está começando a aprender nesses dias de home office. Né? Até por uma coisa, né? Porque na realidade os sons de... Bom, da maneira como a gente trabalha, que eu vou explicar em seguida, é muito crucial que os microfones estejam desligados, porque senão um começa a atrapalhar o trabalho do outro, ou perde a concentração, é complicado isso, né? Bom, nós temos 31 inscritos, mas é uma paciência, né? O horário é horário, eu acho que a gente tem que começar na hora certa, em respeito a quem se preocupou em entrar na hora certa, né? Bom, eu quero explicar para vocês como é que funciona a nossa... A gente já vem trabalhando há muitos anos em telepresença, 100%. Todos os nossos colaboradores trabalham em telepresença. E eu nunca imaginei que... Eu comecei isso há alguns anos por conta de questão de continuidade. Então, antes até de existir o Google Drive, etc., eu já colocava todas as nossas informações na nuvem. Na época era até engraçado que para a pessoa devolver para você quando você precisasse de um backup de tudo aquilo que você tinha que colocar na nuvem, ele tinha que te mandar um HD. Era uma coisa muito engraçada, né? Quer dizer, as coisas evoluíram muito de lá para cá, mas foi um processo que envolveu essa questão de avaliação na época de garantia de continuidade da operação da empresa, e também foi decorrente das inúmeras tentativas que nós fizemos de fazer com que as pessoas ficassem felizes no ambiente de trabalho, sendo que eu tentei de tudo. Eu queria ser melhor do que o Google em termos das pessoas se sentirem bem dentro de casa e tal, né? Dentro da empresa. Então eu fazia as quartas musicais, os caras iam tocar lá toda semana, um sax, um violino e outros instrumentos super legais, música popular, música clássica e tudo mais. E aí, num certo momento, o pessoal pediu para, ao invés de ser toda semana, ser só uma vez a cada 15 dias. Eu falei, poxa, pelo jeito eu não estou agradando. E tentamos outras coisas. Eu tinha massagista na empresa, psicólogo, e RPG, um monte de coisas, né? Eu tinha uma época que foi vamos dizer, o auge da minha decepção, foi quando eu coloquei uma casa em Búzios, com 6 suítes viradas, todas em João Fernandes, todas viradas para o mar, Boa Vista, um lugar maravilhoso também, e 2 andares na Rio Branco, onde todo mundo estava até então, e uma outra sala no downtown. E aí eu falei, olha, pessoal, vocês podem trabalhar cada semana no lugar que vocês preferirem, né? E aí foi muito engraçado, porque todo mundo queria ficar só na Rio Branco. Porque eu tinha contratado as pessoas para Rio Branco, eles eram pessoas que queriam trabalhar na Rio Branco e ponto. E eu até coloquei um pessoal para, num determinado momento, trabalhar... Eu falei, vocês vão agora por ordem para Búzios, ficar uma semana lá, e você... Ficou mudo. Então, alguém que deve estar no comando da coisa aí achou que eu estou falando demais e me colocou mudo. Quem está no comando? Bom, voltou agora, né? Então, aí, bom, eu não sei se vocês ouviram, aí eu coloquei o pessoal para ir por ordem para Búzios, né? Bom, e nesse momento, o que aconteceu? Eles foram lá para Búzios e voltaram dizendo o seguinte: a gente acorda, vai lá, dá um mergulho, porque estava do lado, você andava 5 minutos, não era na praia a casa, mas era assim, você descia a rua e estava na praia, porque tinha uma vista maravilhosa para o mar, assim, 180 graus e tudo. A gente acorda, dá um pulo na praia, dá um mergulho e tal, volta, aí chega em casa, começa a trabalhar, nos toma um banho, né? Começa a trabalhar,
E aí começa a trabalhar, almoça, não sei o quê. Ou quando vai ver, já são 10 horas da noite e nem dá para ir na Rua das Pedras. Eu falei, não é você. Quer dizer, é muito difícil você deixar o ser humano satisfeito, né? E aí o que acabou acontecendo, num certo momento, aí eu desisti dessa ideia, e aí num certo momento a economia estava muito aquecida, e o dono do prédio que nós tínhamos, esses andares aqui, resolveu pegar o prédio todo de volta para fazer uma grande reforma, porque ele iria alugar por preços muito maiores, ali no número 12 da Rio Branco. E aí a gente teve que sair e tudo. E nesse momento, na transição, o Rio de Janeiro estava naquela época de obras, muitas obras e tal, estava muito difícil e tal. Eu resolvi colocar provisoriamente, enquanto a gente encontrava um outro lugar mais adequado, o pessoal em home office. E, curiosamente, foi o momento em que eu percebi as pessoas mais felizes. Eu falei, home office e TIS, né? Então, vamos deixar as pessoas em home office, a gente não tem mais problemas com infelicidade geral das pessoas e tal, reduz o nosso custo também, reduz o tempo do pessoal no ir e vir, todas as vantagens que a gente sabe do home office, né? E a partir daquele momento, o pessoal começou a ficar muito satisfeito. Só que aí eu cometi muitos erros depois disso, né? Isso foi o começo, porque a coisa começou a ficar legal no primeiro momento, mas depois as pessoas começaram a perder produtividade, né? Perder produtividade e tal. Aí eu contratei, por exemplo, um rapaz novo que já entrou quando já tinha esse processo implementado de home office, até um pouco diferente, que eu achei bacana, eu ia querer usar o case dele até para divulgar as coisas e tudo mais, que era ele viajar pelo mundo e trabalhar, e continuar trabalhando em qualquer cidade que ele estivesse. Para mim, tudo bem. Que cidade ele vai estar, não importa. Só que ele conseguiu, eu confesso para vocês aqui, vocês não podem contar para ninguém, porque isso é vergonhoso, trabalhar 6 meses sem me entregar absolutamente nada, mas viajou o mundo inteiro. Não as suas... Foi um negócio meio traumático, eu percebi pagando o salário dele, CLT. Aliás, ele paga todo mundo pagando ele. Ele tinha um salário mensal, se não paga regularmente. Caía automaticamente na conta dele, né? Aí, depois desse trauma, para a fase que depende das condições no momento da empresa são melhores, né? Eu acho até que é a melhor neste momento. Eu não estou podendo aplicar muito isso, porque hoje em dia, por outros motivos, mas passei para o esquema em que as pessoas, ao invés de pagar um salário mensal, eu pagava microprojetos feitos ao longo daquele mês, e aí estavam mais ou menos de acordo com os seus resultados. A gente ainda estava num esquema em que era o home office tradicional, onde as pessoas se encontravam para reuniões específicas, como essa que a gente está, né? E era assim que a coisa acontecia. Funcionou bem, por um certo tempo, pelo menos. Mas, depois, da mesma maneira, as pessoas começaram a se desgarrar e fazer outras coisas, e você no controle. Então, é uma coisa muito interessante. Não adianta, se você paga um salário, você vai gastar o dinheiro todo, eventualmente começar bem, e depois perder produtividade em função de estarem isoladas e tudo mais. Isso por pequenos projetos, forçando que haja uma entrega efetiva, um resultado para ser remunerado. Isso funciona muito bem no primeiro momento, você pelo menos não perde tanto dinheiro quanto perde no processo. Acabam também se desgarrando e muitas vezes desaparecendo. Quando você faz por pequenos projetos, eu estou como CLT, e você está contratando em geral como pessoa jurídica, é outra coisa, né? Então, a gente aí, depois desses processos todos, a gente resolveu uma outra maneira.
e passou a funcionar muito bem. E é essa que eu vou estar falando mais para vocês aqui, que é o que a gente chama de, não é mais home office, a gente contrata as pessoas, inclusive, a gente não diz que é home office, a gente contrata por um trabalho em telepresença, né? A telepresença é quase o que nós estamos fazendo aqui agora. A única diferença é que na telepresença ninguém estaria com a câmera fechada aqui, todo mundo com câmera aberta, tá? E tomando, é claro, o devido cuidado para que dentro da sua casa não apareça ninguém nu, e, né, você não vai, como você deve ter visto na internet, aparecendo esses dias aí, o pessoal vai durante a reunião para o banheiro, esquece a câmera aberta e tem que fazer com a câmera aberta. É óbvio que você tem que tomar esses cuidados, aprender a tomar os cuidados, e as pessoas que estão na sua casa vão respeitar o ambiente em que você está. Aquele passa a ser o seu escritório, o seu ambiente de trabalho, né? E o interessante dessa coisa de todo mundo funcionar assim, com a câmera aberta e com um horário fixo, na verdade a gente passou a ter um horário, né? Começa às 8, depois o que o pessoal fala lá é que a gente tem horário para começar, não tem para terminar. A princípio termina às 5, né? Mas, enfim, todo mundo está super motivado, buscando, de fato, cumprir metas e tudo mais, e com isso acaba extrapolando muitas vezes esse horário. Mas aí, o que acaba acontecendo com esse negócio de você ter a câmera aberta, né? Você tem uma coisa muito interessante, que é, eu passei a ter muito mais proximidade, intimidade, né, com todos os colaboradores da empresa, do que eu tinha antes, quando estávamos todos dentro de uma mesma sala física. Porque eu não sei se... eu teria que estudar isso mais profundamente, mas eu imagino, de outras coisas que eu li, que seja por conta da proteção que a pessoa sinta por estar atrás de uma tela, né? A pessoa se sente um pouco mais segura por conta disso. E aí ela se abre mais, né? Você tem troca de informações de linguagem corporal, pelo menos facial. Aliás, não é só facial, dependendo da distância que a câmera está, você tem uma linguagem corporal até muito significativa. Já cansei de perceber linguagem corporal. O Eliel até fechou a câmera dele com medo de eu pegar a linguagem corporal dele, estou brincando. Enfim, você acaba se dando conta de que, na realidade, por mais incrível que isso possa parecer, você se liga mais, até mais na linguagem corporal quando você está na tela assim, do que você se ligaria numa sala física, né? Então, é muito, muito interessante. Então, as pessoas vão se agregando. Então, hoje a gente tem trabalhando numa empresa única, né? Pessoas que estão espalhadas em diversas partes do Brasil e do exterior. Então, no Brasil, quando a gente quer contratar uma pessoa, a gente contrata o talento onde quer que ele esteja. E acabou. Onde que é o melhor cara desse negócio? Está em tal lugar. A gente vai lá e contrata esse cara. E aí essa pessoa se agrega ao nosso time em squads, né, de 4, 5 pessoas. Aí cada squad tem uma sala virtual. E essas pessoas se agregam de uma maneira super interessante e desenvolvem aquele espírito de equipe, aquele time, aquela coisa toda. Tem também um grupo que a gente chama de onboarding, onde está todo mundo ali no WhatsApp, que troca também algumas informações. Quando você não quer ficar perdendo muito tempo em reuniões, você coloca as coisas ali para não ficar gerando muita discussão, etc. Simplesmente. E com isso, a gente consegue ficar mais, vamos dizer assim, imune às questões de salários que ficam exorbitantes em determinados mercados, como o Rio e São Paulo, especialmente. E a gente consegue pessoas sensacionais em termos de capacidade. A gente, por exemplo, tem gente trabalhando de Lisboa, né? Então, porque o cara que nos interessava tinha desistido de morar no Brasil, aliás, é mais de uma pessoa, 2 pessoas, em Lisboa. Foi morar em Portugal e, em determinado momento, preferiu trabalhar com a gente. Então, está lá em Lisboa, tem outro pessoal do Canadá que a gente está pensando em contratar também, e tem gente em Houston, tem gente na Itália, tem gente em muitos locais, né? Que não é assim como se fossem filiais. Não, é uma empresa
onde as pessoas estão espalhadas em diversos locais do mundo, né? E aí acabam acontecendo coisas interessantes. Vocês vão achar uma coisa agora incrível, né? Bom, a coisa relativa que vocês vão acreditar numa boa é que a minha sócia principal mora em Houston, enquanto eu moro aqui. A gente trabalha com petróleo, é importante estar no Rio e estar em Houston, ela mora lá, eu moro aqui. Ok, até aí, tudo bem. Só que aconteceu uma outra coisa. Durante essa crise muito grande dos últimos anos, nós passamos por maus bocados, como todo mundo, né? E, nesse período, um rapaz que estava trabalhando já em home office, como eu falei, já estamos nisso há muito tempo, se destacou muito. Se destacou realmente muito. Ele mora em Fortaleza. E aí, ele acabou virando sócio da empresa, porque não tinha... Ele sempre se comportou como um sócio da empresa. Chegou um certo momento, eu falei, eu não tenho outra coisa a fazer por essa pessoa, transformá-lo num sócio da empresa. E o mais curioso dessa coisa é o seguinte, e a gente tem uma super proximidade, intimidade, etc e tal, e o curioso dessa história é o seguinte, eu nunca encontrei esse meu sócio pessoalmente. Jamais. Ele se tornou um sócio da empresa sem que eu nunca tenha apertado fisicamente a mão dele, né? Então, tem coisas desse tipo. Eu já tive pessoas que entraram na empresa, trabalharam, deram uma super contribuição, etc e tal, e saíram, e eu nunca conheci pessoalmente. E funciona muito bem, né? Até morando no Rio, eu já tive uma pessoa que, do Rio de Janeiro, entrou na empresa, ficou 2 anos na empresa, foi super legal, saiu da empresa e eu acabei nunca encontrando pessoalmente. Então, e eu diria o seguinte, quer dizer, funciona muito bem. Funciona muito bem. Eu diria que funciona muito melhor, e eu acho que agora está ficando até claro para todo mundo, né? A gente está vivendo um novo normal. Eu acho que acabou a época em que, vamos dizer, estava tudo bem o tempo todo, essa coisa das pandemias. O Bill Gates já você deve ter visto, todo mundo está em TI, deve ter visto esse vídeo, já alertou sobre esse problema. Tem até um vídeo no Netflix, uma reportagem no Netflix, no final das contas, né? Que fala onde o Bill Gates é um dos que falam ali, mas tem muito mais coisas, e que deixa claro que essa coisa das pandemias é uma coisa que meio que veio para ficar. Ou seja, que tem grande chance de acontecerem outras. Mas eu não quero entrar muito nesse mérito, porque não é o objetivo dessa discussão aqui hoje. Mas é que eu acho que ter essa questão do trabalho funcionando em telepresença, como a gente faz, nos deixa com condições de continuidade muito melhores, né? E eu quero até mostrar para vocês um pouco daqui a pouco aqui como é que as pessoas estão. Dá para entrar nas outras salas e vocês verem o pessoal trabalhando, vamos mostrar, né? E a gente, para também ter essa coisa de continuidade, usa o Google Drive. E no Google Drive, quer dizer, o computador de cada pessoa é espelhado totalmente no Google Drive, de maneira que não está no Google Drive só os trabalhos acabados, ou seja, tudo que você está fazendo naquele dia, um rascunho que seja, está no Google Drive automaticamente, porque no Google Drive tem um espaço para cada pessoa da empresa, né? Então está tudo guardado ali sem problema nenhum, e, é claro, tem a organização de tudo que é feito, que é entregue, etc. e tal, que vai para lá também. E é claro que a gente também tem, guarda no Git, essas coisas todas de armazenamento de código, etc. e tal, como todos vocês devem fazer. Também está lá o nosso código para fazer sincronizações e etc. Né? Trabalho com Scrum. Outra coisa que eu queria falar para vocês, estou olhando aqui agora. Scrum com metas semanais, né? Aquele espaço da Microsoft para fazer o controle dessas metas semanais, tá? E, bom, em seguida eu vou mostrar as salas, a recepção para vocês, etc. Uma outra coisa antes,
coisa muito interessante. Nós temos algumas pessoas que entraram recentemente no nosso time, né? Os que entraram há menos tempo, entraram num esquema, particularmente duas dessas pessoas, né? Que entraram recentemente, elas já entraram vamos dizer, elas entraram no momento em que estava começando, e elas começaram a entrar no esquema de confinamento, etc. e tal. Elas não trabalhavam com a gente antes, né? Particularmente moravam num lugar em que elas tinham poucos amigos, elas tinham acabado de mudar de um lugar para o outro e foram pegas nesse contrapé, vamos dizer assim. Imagina, você chega num lugar em que você e ali você não conhece ninguém e quer fazer amizades, naturalmente, né? E nesse momento você resolve trabalhar na PHD Soft, que trabalha e de repente você também é obrigado a ficar em casa em confinamento o tempo todo, 100% do tempo. As pessoas começaram a não gostar do doença. Elas hoje já entenderam isso, a gente já conversou e tal, já ficou mais claro, mas elas começaram a não gostar do trabalho em telepresença, porque elas estavam confundindo a sua de não estar podendo ter uma vida social com os amigos, num lugar novo que eles estavam morando, estarem trabalhando em telepresença, que é uma experiência nova para eles. Porque, na realidade, experiência de estar trabalhando com a gente de telepresença acabou funcionando como uma coisa super positiva, de fato, porque, embora eles não tivessem feito amigos nesse novo local, eles estavam tendo um trabalho normal, nós não tivemos nenhuma questão nem de continuidade. Trabalhando, continuamos exatamente da mesma forma de sempre, né? Mas aquilo trouxe sentimentos complicados para eles que precisaram ser discutidos, para deixar claro que aquilo ali não era um problema do esquema de trabalho da empresa, e sim o fato de que eles acabaram de entrar na empresa e acabaram de entrar ao mesmo tempo em confinamento, que é uma coisa, né? Então você só tem que tomar esse cuidado, porque a gente já veio com o histórico todo de pessoas trabalhando em telepresença, então tem um espírito na empresa que já é propício para isso. Imagino que quem não estiver trabalhando dessa maneira ainda vai estar agregando agora pessoas que vão estar entrando e vão estar eventualmente chateadas com o processo de confinamento, né? Então é importante separar uma coisa da outra. Separar o que é a pessoa está aborrecida ou com problemas porque ela está confinada e quais são os problemas dela estar trabalhando em telepresença, tá? Uma outra coisa é que as pessoas, num primeiro momento, acham que deixar a câmera aberta é invasivo. No entanto, é que nem as pessoas que acham ruim ficar velho, né? Então, para quem reclama de ficar velho, eu falo, poxa, então vai para a opção. Tem uma opção. É só morrer. Você não fica velho, né? Então, é uma coisa parecida. Quer dizer, você acha que uma solução que não faz o processo degringolar ao longo do tempo, que é você estar ali, todo mundo junto numa sala, com a câmera aberta, todo mundo desenvolvendo o relacionamento, se apoiando e etc. Ou seja, tudo se passa como se fosse uma sala física, no final das contas, e até com vantagens no aspecto do próprio relacionamento, fora, claro, as vantagens de redução de custo, de aumento do tempo de vida, porque a pessoa ganha de 2 a 4 horas por dia com esse processo, né? Então, fora a redução do problema da pegada ambiental, etc., você ainda tem, na verdade, um processo muitas vezes melhorado, que quando você quer compartilhar uma tela, por exemplo, se você tiver todo mundo numa sala de reuniões, você vai ter que ter um projetor, é tudo mais complicado. Não, está todo mundo no seu computador, cada um no seu, você compartilha a tela e vê as coisas sem o menor problema. Então, tem uma série de vantagens nesse negócio, mas que tem que ser evidenciadas para a pessoa, né? Porque senão ela acaba achando, pô, mas tela aberta, tanto é que aqui, eu não sei,
Está confuso um pouco para mim para saber até quantas pessoas testam, são 35, mas eu estou vendo algumas apenas com câmeras abertas. A tendência... Oi? Desculpa, eu pensei que você estava falando aqui na sala. Aqui na sala são 20. Eu vi aqui que são 35 agora. Só que eu não estou vendo as câmeras, eu não estou vendo as imagens de todo mundo, né? Então, num primeiro momento, sempre há uma resistência em participar de uma sala onde as pessoas estão todas com a câmera aberta. A pessoa percebe que aquilo é útil, que é interessante, que vale a pena e que a opção seria muito pior. Não é pior porque as pessoas acabam se desgarrando e se desinteressando e perdendo produtividade e acaba tudo, né? Ou seria a opção de presença física, as desvantagens dela agora, né? Então, com algum tempo, algumas menos, isso acaba ficando evidente e todo mundo acaba ficando feliz, satisfeito, etc., sem problema nenhum, tá? Deixa eu passar e aí a gente trabalha... uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês, uma outra motivação, salas dessa maneira, tela com câmeras aberta durante todo o horário de trabalho, etc., foi para trazer segurança para os nossos clientes. Por que segurança para os nossos clientes? Nossos clientes são grandes empresas de petróleo. Petrobras não mais, mas foi durante 20 anos cliente nosso, né? Então, o que acontece? Eu tive num contrato da Petrobras no passado a obrigatoriedade escrita no contrato que eu tinha no centro do Rio de Janeiro, que a Petrobras exigia, né? Já hoje a gente não tem isso. Mas o que acontece? Quando eu estou numa reunião, aleatoriamente num horário, e abro a sala para um cliente, as pessoas ali trabalhando, a pessoa fala, não, isso existe mesmo, está aqui, estou vendo, é verdade, tem pessoas trabalhando. Então, é diferente do que você fazer uma reunião no Skype, ou seja o que for, naquele momento, especificamente para aquilo. Não, você tem um local, e aí entra uma outra coisa. Minha opinião é muito importante. Eu estou vendo que eu falo para as pessoas isso. Importante, eu acho. Uma URL para a sala de trabalho. Sempre vai usar aquele mesmo link. Cada squad tem a sua URL. Eu uso, inclusive, na minha opinião, o Whereby, eu crio a sala com o nome que eu quiser, né? Soft isso. E a pessoa de manhã já sabe a sala que vai entrar. Não tem que criar uma sala qualquer, a doc que você cria ali para as pessoas entrarem naquele dia. Não, é sempre a mesma sala, a mesma URL, etc. e tal. E aí isso faz com que tenha, mais uma vez, como se fosse um endereço. Não é só uma sala virtual. Empresa, né? Tudo para que isso ficasse praticamente uma sala física, só que não é. Né? Então, vou passar aqui para vocês rapidamente, vou entrar, vou compartilhar, faço isso aqui, apresentar. Lento aqui agora, ficar mais lento ainda quando colocar a nossa sala com as câmeras e tal, porque a minha placa aqui, mesmo tendo placa gráfica, mas vamos ver se eu consigo mostrar. E aqui a gente está fazendo uma coisa que não é o normal, né? Ficar
compartilhando uma tela onde tem um monte de imagens sendo mostradas, eu vou entrar em outra sala onde vão ter muitas imagens sendo mostradas ainda e compartilhando com vocês. Então, agora vamos tentar ver se funciona. Eu já consegui fazer isso funcionar uma vez, mas eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa que estava no próprio Whereby, então isso foi mais simples. Agora eu estou vendo muito. Aqui agora. Vou até aproveitar para perguntar se vocês, pelo menos minha voz, está indo bem, sem problema. Alguém pode me dizer aí que eu não estou vendo ninguém agora. Sim, olá, de Perron, que o Raimar está ouvindo bem você. Então, vou entrar numa sala nossa aqui. Então, vocês estão vendo, tem várias salas. Imagination, Innovation, Inspiration, etc. E tal. Vou entrar nessa aqui, que tem um time. Oi, pessoal. Eu estou fazendo uma visita para vocês aqui só para... Eu estou fazendo aquela apresentação lá sobre o nosso método de trabalho. Eu estou com a tela compartilhada e estou mostrando vocês aqui na sala. Então, fica todo mundo fazendo cara de feliz agora, por favor. Valeu. Então, pessoal, é isso aí. Tá? Aqui tem um dos squads. Vou visitar agora um outro para vocês verem. Obrigadão por vocês. Tudo bom para vocês aí. Tchau, tchau. Vou entrar nessa aqui. Quantas superfícies aí no seu? Bom, pessoal, eu vou atrapalhar só um minuto aqui. Eu só estou mostrando aqui a sala funcionando e vocês aqui trabalhando agora no modelo aí de uma plataforma e tal. Beleza, show de bola. Não vou sair sem atrapalhar mais, tá? Desculpa aí. Tchau, tchau. Bom, por último, ao invés de entrar aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vou entrar na sala da PHD, no site da PHD Soft. E vocês desculpem, está tudo muito lento mesmo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. Bom, aqui é o site da PHD Soft, você desce e tem uma porta. Essa porta. Clica nela. Vamos parar aqui na recepção da empresa, onde a Tânia vai poder conversar com vocês. Oi, Tânia. Tudo bom? Olá, boa tarde. Está todo mundo vendo você, mas você não está vendo ninguém, porque eu estou compartilhando. Eu estou compartilhando essa tela aqui com outra. Então, quem quiser saber conversar mais alguma coisa, depois só entrar no site do conversa lá, como se estivesse numa empresa qualquer, numa sala física, e tira dúvidas e tudo mais. Tânia. Você me ouviu? Pronto. E por quê? Ouvi, eu falei que para mim é perfeito, só melhorou minha qualidade de vida. Melhorou tudo a minha qualidade de vida. Eu consigo acordar tranquilamente, sem pensar que não vou pegar aquele trânsito horrível. Eu chego aqui, me comunico com qualquer pessoa, a qualquer hora. Tá chovendo muito, tá todo mundo preocupado. Perfeito. Maravilha. Além de estar perto do seu filho. Agora teve... Tá meio esquisito aqui. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso nem conversar com ele. Então tá, eu vou parar porque tá ruim por conta que eu tô com duas salas abertas. Coisas que em outro lugar não aconteceria. Obrigado, Tânia. Tchau, tchau. Muita gente, né? Muita gente, eu estou compartilhando uma outra sala aqui. Tá bom. Um beijo a todos. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Voltando aqui. Então, pronto, pessoal. Então, eu já
já falei para vocês aí como que a gente funciona, etc. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar, alguma coisa que vocês queiram dizer? Também, né? Não sei se vocês preferem ouvir logo o Vitor falar primeiro, depois vocês tirarem dúvidas ou conversarem. Fico aí à disposição de vocês. Você prefere falar logo, Vitor, ou prefere que eles tirem dúvidas primeiro? Pode perguntar, eu acho que isso enriquece até, né? Porque eu acho que as pessoas podiam perguntar, e eu acho que isso sempre enriquece, eventualmente já traz alguns temas para as coisas que eu vou falar também. Ninguém pergunta nada? Tá todo mundo tímido? Posso falar? Eu sou o Paulo da Linux, eu trabalho há 4 anos como home office, né? Escutei aí o nosso amigo do Perron Ribeiro, bem interessante. Eu acho que na informática a gente consegue dividir em duas partes, né? Uma é a questão da infraestrutura e outra é a questão do desenvolvimento. Pelo que eu entendi, o do Perron é mais a parte de desenvolvimento, né? Projetos e tudo, né? Correto? Não estou ouvindo do Perron, não. Alô? Vocês me ouvem bem? Tá. Deixa eu dar o depoimento rapidinho na parte de infraestrutura. Na parte de infraestrutura, o home office funciona bem, porque basicamente você trabalha com chamados, né? Então você trabalha ali em tempo real com o cliente via Skype ou WhatsApp ou algum outro tipo de ferramenta. Então, na minha visão, na parte de infraestrutura não exige muito controle. Eu fui há 4 anos para casa e não tive que ter muitos controles, ninguém ligou câmera, nem nada, né? Basicamente, a pessoa tem que fazer o chamado ou fazer ou faz, não tem outra alternativa. Era esse o feedback que eu queria dar. Estão me ouvindo de novo agora? Sim. Sim. Ah, tá. A própria infraestrutura a gente jogou toda para a nuvem, como eu falei antes, né? E a gente trabalha com software, né? Digital Twin, essa coisa toda. Depois eu posso até mostrar o que a gente faz, se tiver interesse. Mas a gente também passou a desenvolver hardware. Mas o que é o nosso hardware? É o sistema de IoT, né? Então, gateway. A gente está até projetando os nossos próprios sensores. Então, a gente está com uma outra área que envolve hardware, mas não computadores em si. Ou seja, na verdade sim, mas computadores muito pequenos para estarem na borda, né, em aplicações IoT. Trabalho. E aí, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha dessa maneira, mas ela precisa de comprar peças, componentes e tal, né, para isso, para aquilo. Compra e chega na casa dela, os componentes, sem problema nenhum. Quer dizer, tudo funciona. Ela vai ter que sair do home office do momento que vai ter que instalar isso em algum lugar, né? Ok, aí faz parte também, é bacana, mas não é aquela coisa do dia a dia, o tempo todo, numa sala física, todo mundo junto. Só para responder a pergunta que você me fez. Eu não vi o seu testemunho, qual foi, porque eu acabei tendo que sair e voltar da sala para resolver o negócio do microfone. Porque eu acho que na informática tem 2 áreas, infraestrutura e desenvolvimento. No meu caso, eu fui para casa há 4 anos, como eu trabalho com infraestrutura de suporte Linux, e basicamente pouquíssimos controles tiveram que ser implementados porque existe uma urgência, né? Você tem que deixar a infraestrutura funcionando, então basicamente você trabalha com chamados, grupos no Skype ou WhatsApp, então na parte de infraestrutura foi tranquilo essa parte do home office para a gente, porque a pessoa ou faz o ticket, não existe procrastinação, né? Então foi isso, é o meu depoimento. Na verdade, as pessoas, quando eu falo dessa coisa de horário, câmera, pensam que o negócio é controle, não é.
Na verdade, ali o negócio é criação do espírito de equipe. E as outras coisas que eu falei também, de o cliente ficar mais seguro e etc., né? 100% das pessoas trabalhando 100% do tempo em casa, né? Se você deixar as pessoas, eu acho que em qualquer área que seja, né, desligadas, você corre um risco das pessoas se desanimarem com o tempo, ou se desmotivarem, etc. Por algum tempo, sim, e o que as pessoas que fazem para resolver isso é fazer reuniões periódicas em que você vai na sede da empresa e participa e tal, e que tem que ser 100% do tempo, durante muito tempo, todo mundo em home office. Eu, particularmente, não acredito no home office tradicional como uma coisa viável. Eu acho que as pessoas vão acabar se desmotivando. No caso, a gente faz uma vez por mês, a gente vai no contador e faz uma reunião presencial e depois almoça. Entendi. Acho que colocaram mais perguntas por escrito aqui, né? Tá, vamos lá. Outra dúvida. Sim, o pessoal CLT nosso é contratado, aliás, todos nós, o pessoal no Brasil é todo contratado com CLT normalmente, pagando aqueles absurdos de encargos sociais. Outra pergunta, quando o diálogo precisa ser entre apenas duas pessoas, não o time inteiro, a mesma ferramenta é usada em salas diferentes. Exatamente. Aí tem várias maneiras. Ou a pessoa chama a outra pessoa pelo WhatsApp, e aí a pessoa vai para uma outra sala igual a essa e conversa ali. Ou às vezes a pessoa por algum motivo está desatenta ao WhatsApp, você entra na sala dela, fala, fulano, vamos lá bater um papo? Então, papo, vai para uma sala de reuniões. Igualzinho o que acontece numa sala física. Tá? É assim que a gente faz. RH, DP, tem sala aberta para isso, tem uma equipe própria. Sim, o RH, pessoal, é equipe própria, tem a sua sala própria. Exatamente. Toda a operação da empresa é dessa maneira. Ninguém fica em... Para não dizer que, bom, a gente tem o nosso contador não é interno, nosso contador trabalha do jeito tradicional. É a única coisa que foge a essa... Bom, para não dizer que é a única coisa que foge, nós temos pessoal também do comercial que pouco vai a essa sala, só vai nessa sala se reunir, por exemplo, porque eles têm que estar falando com clientes, blá, 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 e não é muito o perfil deles isso. Ou seja, aquele pessoal que em geral estaria na rua também não está na sala da mesma maneira que não estaria na sala física da empresa, tá? Não, a gente não dá auxílio-refeição. Não, a gente não dá auxílio-refeição nem transporte. Só plano de saúde. Respondendo aqui a pergunta do Geraldo. A gente procura, na verdade, aumentar o valor do salário e tudo, e ter outros esquemas vamos dizer, de motivação, de participação nos lucros, essas coisas, para motivar as pessoas. Embora isso tenha suas vantagens em termos de tributação, né? Bom, acho que encerraram as perguntas. Então, acho que eu posso... Bom, eu vou estar aqui acompanhando o resto da discussão. Acho que o Vitor podia começar a parte dele agora e depois tiver mais perguntas, eu vou ter o maior prazer em responder. Legal, gente. Boa tarde. Então, vai ser bem difícil depois do Perron falar, né, com essa experiência. Eu sou um neófito e eu acho que esse contraponto está sendo muito bom, né? Eu acho que a SESP mostrar esses contrapontos, esses extremos. Eu vou me apresentar rapidamente, só para a gente criar um contexto, né? Nós somos uma empresa do Rio de Janeiro, já com agora 19 anos. Nós começamos como uma empresa voltada para desenvolvimento de software jurídico, desenvolvemos o primeiro software jurídico 100% na web, e já começamos muito cedo, em 2003, em operar isso, software de gestão jurídica, a partir de data center, tá? Em 2003. Então, a gente foi acumulando, sim, uma experiência, vamos dizer assim, em trabalho com infraestrutura na nuvem muito, muito grande, muito interessante. Mas a estrutura, toda a estrutura, vamos dizer, de gestão da empresa era muito tradicional, tá? E o que aconteceu é que eu comecei, então, comecei há uns 2 anos e pouco,
embora a empresa fosse bastante inovadora, assim, a administração era tradicional, essa coisa olho no olho, né? Existia uma certa resistência ao tema de home office, como quem dizia, as pessoas em home office, a gente vai perder o controle, a produtividade vai cair, né? Mas a empresa, vamos dizer, tinha era muito dinâmica em termos de inovação, mas não havia uma área de inovação. Então, há cerca de 3 anos, 2 anos e meio, eu comecei a nuclear essa área de inovação com um pessoal mais novo também, e o que eu queria era trazer uma mentalidade nova, ou seja, ser uma startup dentro da própria empresa, né? E isso, de fato, a gente aconteceu. E agora, a gente conseguiu fazer, a gente criou novos métodos de trabalho, né, muito focado em Scrum também, que a coisa tradicionalmente não era assim, mas o fato é que a gente chegou agora, neste momento, quer dizer, eu já vinha trabalhando com a minha equipe no sentido de tentar formas de trabalho mais flexíveis, né? Mas esse momento agora do coronavírus trouxe, então, essa disrupção que fez com que a gente tivesse que ir forçado. E aí, quando a gente foi forçado, as pessoas começaram, inclusive, a perceber que, isso é interessante, né? Ou seja, aquilo que parecia ser uma coisa meio indesejável e tal, né? Se mostrou uma coisa bastante interessante. E a gente já fez, na verdade, a gente trabalhou, nas 3 últimas semanas, a gente trabalhou primeiro num plano de contingência, que a gente botou cerca de 150 pessoas em home office em uma semana, né? Ou seja, depois do planejamento de 2 semanas, em uma semana a gente botou 150 pessoas em home office. Foi, naturalmente, um desafio, enfim, mas a gente foi muito bem sucedido, o planejamento funcionou e a equipe respondeu muito bem. Mas agora, quando a gente está falando de como fazer a gestão da equipe, que esse desafio que o Duperron descreveu, né, que ele passou por diversas etapas e diversos processos de aprendizado, e nós estamos agora vivendo meio que na marra nas últimas 2 semanas, né? E aí eu estou tentando conceituar, entender isso e conceituar e arrumar as caixinhas na minha cabeça, né? Engenheiro precisa de organizar as coisas, né, na cabeça, né? E aí eu vejo que a gente tem aí 5 principais eixos dessa discussão de home office. A gente tem um eixo que é a questão pessoal, ou seja, como as pessoas organizam suas vidas, suas rotinas, para operar dentro dessa nova forma de trabalhar. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais. Você tem as tecnologias, ou seja, todas as tecnologias que suportam o nosso trabalho, como essa que a gente está usando, como o Git, como ferramentas de Kanban, como o Google Drive, que a gente também já usava há bastante tempo, tá? Você tem como terceiro item, que eu acho que é importante, que é o método. E é o método que vai ditar muito a questão de como isso flui em termos de produtividade, né? Como é que você mantém a produtividade? Como é que você sustenta o negócio e o trabalho dentro desse novo modelo? Um desafio que eu acho que é fundamental, que o Duperron falou muito bem, e que é a questão da integração da equipe. Você tem que manter uma coesão e um senso de equipe, né? E eu acho que aí essas tecnologias também, elas suportam isso, e a gente tem que criar novas formas de pensar como a gente mantém esse senso de equipe e essa coesão, tá? E, por fim, não menos importante, você tem toda essa parte administrativa, até porque a gente está sujeito à legislação, e a legislação tem certos requisitos que a gente tem que cumprir, né? Então, os pontos que eu estou enxergando no tema, nesse novo momento que eu estou vivendo, né? E aí eu, vamos dizer, reafirmo, né? Eu achei muito interessante esse contraponto do Duperron com uma larga experiência e eu neófito nessa história, mas os pontos que eu estou vendo são esses, exatamente. Pessoal, tecnologia, meta, integração e administração.
Vamos falar um pouquinho de cada um, vou tentar falar um pouquinho de cada um, né? O que eu estou percebendo do ponto de vista de pessoal, né? Então, eu acho que uma das coisas que é essencial nesse processo e que é fundamental para o sucesso é uma coisa chamada criação de rotinas e disciplina. Sem isso, a coisa não funciona, ou pelo menos eu estou percebendo assim. Então, a primeira coisa é que as pessoas têm que começar a criar rotinas, né? As suas rotinas matinais que elas tinham, e elas têm que fazer agora, e em especial no período de confinamento que a gente está vivendo, a gente tem que trabalhar um pouco mais com essa questão de rotinas, né? São rotinas como questões de acordar num horário de trabalho normal. O fato de você estar em casa não é que você está, né, enfim, de férias, né? Então você tem que acordar no seu horário normal. Agora a gente tem que, nesse confinamento, se preocupar com questões de fazer exercício, né? É muito importante. A gente não pode sair desse confinamento depois com problemas de musculatura fraca, etc. e tal. A gente tem que insistir nisso, né? Insistir, inclusive, com nossas equipes, tá? E aí fazer as rotinas de casa que você tem que fazer. Embora isso não seja afeito a essa questão home office em geral, mas eu estou enfatizando isso dentro dessa situação de confinamento, e eu acho que a gente tem que ter essas rotinas e essa disciplina, porque isso vai ser fundamental para a gente manter também não só a sanidade física, mas a sanidade psicológica, né? A gente vai lidar com esse desafio de manter isso. Está todo mundo ainda, vamos dizer assim, tirando a equipe do Perron, que já tem mais experiência, mas isso é novo para muita gente. E manter as pessoas confinadas em casa com as suas famílias, e aí não é simplesmente no horário de trabalho, é confinado mesmo, isso vai ser um desafio. Então, a gente tem que procurar agora trabalhar, vamos dizer assim, eu estou tentando trazer que a área de RH também nos ajude, de que como é que a gente vai ajudar as pessoas em casa a criarem essas rotinas, né? Exercícios físicos, tem que manter a sanidade física e a sanidade mental. Então, dentro desse ponto de pessoas, né, do pessoal, melhor dizendo, eu acho que é isso. Disciplina e rotina vão ajudar a suportar isso. Do ponto de vista de tecnologias, é esse mundo que a gente já conhece, né? Nós também trabalhamos com métodos ágeis, já trabalhávamos antes, tá? Trabalhamos com uma ferramenta que eu acho muito boa, né? Chamada Kanbanize, ela é focada exatamente para esse estilo de Kanban, trabalho, enfim. E a gente já praticava isso, praticava razoavelmente bem, a gente praticava. Agora, nesse processo de mudança, a gente está analisando uma outra ferramenta chamada Gira, porque ela permite um nível de integração pela internet melhor, né? Então, até o Planning Poker você faz no Gira, né? Todos os documentos você anexa ali no Gira, dentro do próprio projeto, você cria páginas dentro do projeto, páginas específicas, com formulários, etc. e tal. Então, o Gira é uma possibilidade que a gente está analisando. Além disso, bom, a gente tem Google Drive, Google Meetings, etc. e tal, não vou me aprofundar nisso, mas só para lembrar, quer dizer, nada disso que o Duperron descreveu funcionaria sem tecnologia, né? Então, isso que a gente está vivendo agora, esse momento que a gente está vivendo, só está sendo possível por uma quantidade, um suporte tecnológico muito grande que a gente tem à volta. Quando a gente vai para o método, e aí o método fala em produtividade, naturalmente, quer dizer, não muda muita coisa em relação ao que a gente já fazia antes, ou seja, você tem que fazer a gestão das suas equipes do mesmo jeito, né? E aí, em particular, o desafio agora é que você não está vendo as pessoas, como a equipe do Duperron, ele está interagindo, achei ótima ideia, vou levar isso para a minha empresa também, discutir isso, né? Mas você tem que manter essa produtividade. E aí, um ponto que eu acho que seria essencial, eu estou colando aqui do meu celular, às vezes eu olho para baixo que eu estou colando o celular, que eu fiz algumas anotações, tá? Então, acho que um ponto essencial primeiro, a gente criar, além da noção de sprint, a gente criar um senso bem claro de metas diárias que têm que ser cumpridas, tá? E metas semanais que têm que ser cumpridas, tá?
E isso tem que ser acompanhado diariamente em reuniões que a gente tem feito. Eu faço, em média, 5 reuniões por dia, com várias equipes e com sócios e tal. Então, eu tenho feito 5 reuniões por dia. E essa questão das metas é imprescindível. Tem que ter meta diária, tem que ter meta semanal. Sem isso, a coisa não vai funcionar. Mas, como eu disse antes, isto também não é muito diferente da gestão que a gente já tinha normalmente, né? Então, isso não muda muito o que a gente já fazia. Então, tem que ter essas rotinas, tem que, vamos dizer, criar essas metas diárias e semanais. E essas agendas de reunião que eu faço, eu tenho 5 reuniões por dia, são em horários pré-definidos. Então, a gente tem horário da reunião da equipe tal, da equipe tal, da equipe tal. Todas essas reuniões já têm horário. Uma coisa que é muito importante também é que o compartilhamento, o que eu estou percebendo, vamos dizer assim, é o compartilhamento das agendas, ou seja, a agenda de cada um tem que ficar disponível lá no vamos dizer, no Google, na agenda do Google. E todo mundo que vai olhar isso, todo mundo que quer falar com você ou quer marcar alguma coisa, além dessas reuniões básicas, tem que olhar naquela agenda para não ter esse conflito, tá? Uma coisa que é importante, que eu tenho percebido também, ou seja, isso, e aí eu volto a dizer, não muda muito do mundo real, mas no mundo virtual a gente tem que apenas enfatizar a pontualidade, ou seja, você não pode ter o fato de você tem um horário da reunião, aquela reunião tem que começar naquele horário e ponto, né? Então não dá para a gente ficar, vamos dizer assim, com as pessoas achando que elas estão em casa e os outros podem esperando. Isso é até uma falta de respeito, tá? E deixa eu ver o que eu posso falar mais. Ou seja, a gente está num processo de confinamento que a gente não vai ter a possibilidade dessas reuniões semanais como elas ocorrem normalmente, né? Em esquemas de home office, as pessoas vão lá 2 vezes ou 1 vez por semana e se reúnem na empresa. Então, isso vai ser um desafio. Chegam certos momentos que realmente a interação física, vamos dizer assim, da equipe, eu ainda estou percebendo que a gente perde um pouco. Por outro lado, eu percebi que houve pelo menos nesse início, as pessoas estão muito motivadas na medida em que elas, vamos dizer, não têm aqueles horários vamos dizer assim, de transporte, e isso desafogou bastante as pessoas. Como o Duperron falou, a gente aqui vive numa cidade que a gente facilmente gasta 1h30, 2 horas do dia nisso. Então, isso desafogou as pessoas. O ponto que eu não sei ainda, né, o Duperron tem essa experiência que eu achei espetacular, mas o ponto que eu não sei ainda é como é que isso se sustenta, essa animação inicial vai se sustentar. E isso depende muito, acredito, também do perfil das pessoas, tá? Tem pessoas que vão se adaptar a essa história, tem pessoas que não vão se adaptar às pessoas, tá? E a gente tem que, de alguma forma, conseguir perceber isso, e a gente vai perceber isso na medida em que a gente estabelecer as metas, botar os cards, enfim, lá no Kanban, e a gente vê que o card do fulano está andando ou não está andando. No meu caso, por enquanto, está andando, e as pessoas estão até... Eu tenho acabado de trabalhar um pouco mais, porque eu não tenho esses horários de deslocamento. Bom, assim, do que é essencial, do que eu estou percebendo, como neófito, que disse, né? Como neófito, o que eu estou percebendo é isso, né? E é isso que eu imaginei compartilhar com vocês, tá? Assim, a gente vai passar por um processo aí, que nossa situação está muito diferente de uma situação que é, vamos dizer assim, de home office. Nós estamos num confinamento. Então,
repito, essa questão da sanidade física e mental, ou física e psicológica, é uma coisa que a gente vai ter que, eu acho que, enfatizar. Né? Posso fazer uma parte na sua fala? Deve, por favor. Eu até já concluo aqui. Então tá. Então, desculpa. Bom, enfim, então ótimo. Curiosamente, aconteceu, eu até coloquei aqui, o pessoal estava fazendo algumas perguntas, eu estava respondendo, e coloquei uma observação sobre o que você falou, que eu tive um trabalho danado, eu conversei com vários psicólogos, etc., para encontrar a melhor solução, um trabalho assim, um trabalho assado, para suportar as pessoas no processo de passar por esse confinamento. E sabe o que aconteceu? Um desses psicólogos falou, escuta, antes da gente começar, pergunta para eles se eles querem. Aí me dei conta da pergunta óbvia, fui lá perguntar para eles se eles queriam. Não quiseram. Não, obrigado, a gente não precisa. Os que achavam que precisavam já tinham um trabalho psicológico de atendimento, terapia, e vinham fazendo regularmente. Os outros achavam que não precisavam. Parou por aqui. Estou esperando para ver se com o aumento desse período de confinamentos eles vão sentir essa necessidade. Foram alertados sobre a possibilidade de ter esse atendimento, esse suporte, mas naquele momento não tinha interesse. Curiosamente, eu achei muito curioso isso. Eu acho que no início as pessoas estão até, vamos dizer assim, gerou uma certa descompressão, porque tinha uma ansiedade também que a gente percebia das pessoas, puxa, mas eu vou ter que circular na rua com essa questão do coronavírus, né? As pessoas estavam ansiosas com isso, com toda razão. Então, isso gerou essa descompressão. Eu, particularmente, já tive oportunidade, não nada a ver com trabalho, mas, enfim, que eu gosto de acampar, e eu já passei uma semana sozinho no alto de uma montanha. Eu confesso que mexe um pouquinho com a cabeça do caboclo, né? Aqui vai ser diferente, porque você está interagindo com pessoas. Ainda você está interagindo. Mas, eu não sei. Vamos observar. Eu acho que tem muita coisa. Tem uma questão aí... Sim. O que eu percebi também é uma coisa muito curiosa, né? Eu não tinha me dado conta, porque em Portugal, o que começou em março no Brasil, começou em janeiro em Portugal. Isso. E eu tenho pessoas trabalhando lá. E eu não me dei conta disso, porque eu não estava vivendo essa situação de confinamento, etc. E de repente, eu me assustei, assim, com nervos à flor da pele de um pessoal lá, assim, muito estressado, quer dizer, eu não podia falar A, porque senão ele já interpretava como A, Z e tal. Caraca, né? O que eu estou fazendo de errado? Eu comecei até a analisar que estava batendo muito e tudo mais, né? E na realidade não era isso, é que ele estava com os nervos já na flor da pele. Então essa é outra coisa também que eu estou percebendo, quer dizer, a gente tem que controlar, tem que fazer as coisas acontecerem, até porque se não fizer acontecer, não tiver um trabalho sério acontecendo, aí que adianta, você tem que trabalhar sério, até porque isso acaba sendo uma distração para as pessoas também, né? Porém, não é o momento de bater. É o momento de só fazer carinho. Não dá para bater agora. Certamente. Eu acho isso, e aí a gente tem que lidar também com uma tensão adicional, né, que não existe na condição de home office, que a gente está vivendo uma sociedade que o mundo, não só o Brasil, mas no Brasil isso vai ser mais dramático, as pessoas vão ter que lidar com questões de abastecimento, comida, né, e você vai ter possivelmente uma onda de demissões, então isso deixa todo mundo ansioso. Então, lidar com essa ansiedade vai ser alguma coisa que eu acho que a gente vai ter que trabalhar também. Deixa eu fazer uma pergunta, então, usando aí a sua experiência. Na questão da administração, como é que você faz essa questão do controle de horário, de hora extra? Como é que você operacionalizou isso? Olha, isso, no nosso caso, não é que é flexível, ele não é controlado. Então, teoricamente, as pessoas têm a responsabilidade de estar lá de 8 às 5. Existe um acordo informal de que não tem hora extra, não tem isso formalizado, não sei nem se é possível formalizar, na verdade.
embora eu tenha lido já que em home office não existe hora extra, eu já vi algumas coisas desse tipo, mas eu nunca me aprofundei nessa questão jurídica, e também não fico assim compulsivamente olhando se as pessoas começaram a trabalhar às 8 horas da manhã. Então, Isso é uma fiscalização, né? Mas... Oi. Não, é que eu fico preocupado aí nessa nova... Porque a gente teve a legislação que a gente, na verdade, a gente está em regime de home office sem estar com contratos de pessoas... Elas não têm contrato de home office, é um contrato diferente. Elas estão no regime normal de trabalho, quer dizer, onde elas têm um ponto, né? E aí a gente tem que controlar isso para controlar horas extras ou não, banco de horas, etc. e tal. Mas que a gente está num limbo. Que eu quero dizer, a gente, com essa medida provisória, né? Essa medida provisória, pelo que eu entendi, ela não transforma automaticamente todo mundo num contrato de teletrabalho. Ela mantém as pessoas no regime normal, que elas tinham seus controles de hora, bancos de hora e horas extras, mas em trabalho, vamos dizer, remoto, né? Em trabalho. Então, a gente está vivendo uma coisa aí meio que a gente ainda está tateando aí para tentar entender. Por via das dúvidas, botamos lá uma planilha lá no Google Drive e as pessoas lançam lá as suas horas, é o que a gente está fazendo, né? Entendi. Acho que é uma boa maneira. Acho que essa questão aí, a gente vai ter que ver como é que as coisas vão andar daqui para frente, porque quando éramos apenas nós, de certa forma, era um privilégio, porque a gente estava ali num lugar que ninguém estava, então a gente controlava essa questão. Essa questão agora vai acabar sendo tratada pelos poderes, vamos dizer, do Brasil aí, né, judiciário, etc., legislativo e tudo mais, e a gente vai acabar tendo que se adaptar e ver no que isso vai dar, né. Eventualmente, talvez venha a ser de novo melhor contratar as pessoas como pessoa jurídica, com outro tipo de relacionamento, etc., né? Não sei, até porque isso já está previsto agora também, e talvez seja o melhor caminho, né. Alguma coisa assim vai ter que ser ajustada, né? Mas eu acho que nós que trabalhamos com tecnologia, né? Quer dizer, eu acho que como um todo a sociedade tem que fazer aí um pacto de manter o país e a economia andando, né? Eu acho que isso é essencial agora, a gente não pode esmorecer, ao contrário, a gente tem que trabalhar o dobro para conseguir ficar com 80% do que a gente tinha, né? Porque a gente vai ter aí um impacto sobre a economia, não só do país, mas global, então a gente tem que trabalhar mais. Ou seja, mais o que eu estou vendo dentro disso eu estou vendo uma produtividade que me surpreendeu nesse curto período de home office. Estou vendo uma produtividade bastante boa, me surpreendeu. Mas olha só, é naquilo que eu falei, vale a pena para quem está optando pelo home office tradicional, diferente desse que eu mostrei aqui. Isso é muito comum. Então, vale a pena vocês lerem os artigos aí sobre o que acontece no home office, que é muito comum. No começo, a produtividade aumenta e vai aumentando o prazo, ela vai caindo. E as pessoas, para tentarem controlar essa questão, ou resolver essa questão, o que elas fazem é um home office durante um tempo, mas faz a pessoa voltar para a sede para ela se reenergizar, vamos dizer assim, né? E se remotivar, e etc. E como, na verdade, agora a gente está num período em que não vai dar para fazer isso, e, aliás, a gente, meu PhD Soft, não faz isso há muito tempo. E eu acho, mais uma vez, é por isso que eu acho que as pessoas estando juntas numa sala virtual, 100% do tempo de trabalho, acaba gerando o mesmo efeito. A nossa experiência é muito positiva nesse sentido. Tem umas perguntas... Muito interessante. Eu realmente foi uma coisa assim que eu acho que tem um potencial muito interessante. E vai haver uma resistência inicial, viu? Eu não tenho dúvida disso. Vamos deixar o pessoal perguntar também? Já perguntaram, vou até responder umas duas aqui. Começar pela última aqui, que é o seguinte: como é que faz com os horários de trabalho quando tem diferentes fusos, né? Bom, aí, como a gente funciona como uma empresa só, a gente dá uma deslocada. A gente não começa às 9, que a gente gostaria, a gente começa às 8,
por conta, por exemplo, de Lisboa, né? Então, eles deslocam o trabalho deles, fazem um monte de coisa de manhã, quando a gente, para a gente aqui seria ainda de madrugada, eles fazem coisas de manhã. Quando é 8 horas, costumava ser 11 horas da manhã para eles começam a trabalhar às 11 e seguem com a gente até de noite, né? Eles estão agora vão ficar 4 horas, inclusive, na frente. Nesse momento que está virando 4 horas, a gente está pensando até em começar. Aí a gente vai levar desse squad onde eles estão, o pessoal topou, o squad deles vai passar para 7 horas da manhã, o pessoal do Brasil não teve nada contra, eles vão começar às 7, que lá vai ser 11, então puxa um pouquinho dali, puxa um pouquinho de lá, todo mundo trabalha junto, assim que a gente faz. Agora, fusos horários mais distantes do que esse, a gente ainda não vivenciou para... A gente faz reuniões com países da Ásia e tal, Oceania, né, com a Austrália e vários países da Ásia, mas aí é aquela coisa de faz de manhãzinho ou início da noite e tal, para conciliar um com a outra, né? Mas a gente não tem ninguém trabalhando nesses locais de fuso tão diferente. E outra pergunta que eu comecei a falar no começo, vou dar então tentar dar uma resumida que o Renato perguntou, é por que nós resolvemos colocar todo mundo dessa forma remota. Foi uma coisa que aconteceu por acaso, porque a gente teve que devolver as 2 salas, os 2 andares que a gente tinha na Rio Branco, em função de que o proprietário queria fazer uma grande reforma e etc. E aí eu acabei percebendo que o pessoal ficava muito mais feliz em casa do que tudo que eu tinha tentado fazer para deixá-los felizes antes, com inúmeras iniciativas que eu tive antes disso, que eu expliquei aqui para o pessoal. E aí falei, quer saber, poxa, se as pessoas... Só que é claro, ficaram mais felizes, eu feliz que dessa descompressão que você estava falando agora, quer dizer, no começo fica todo mundo feliz, depois não fica mais no home office tradicional, né? E nós passamos por um processo todo de home office, que foi muito bom no começo e piorou depois, até o ponto que a gente chegou nesse modelo que eu estou explicando para vocês. Mas o motivo inicial na verdade, foi uma conjunção de fatores. O Rio de Janeiro estava com um monte de obras acontecendo, o cara pediu o prédio de volta e a gente precisava procurar um outro local que fosse adequado para a gente, tudo ao mesmo tempo. Falei, bom, bota provisoriamente o pessoal em home office. A gente caiu no home office por acaso. Eu acho que vai acabar acontecendo a mesma coisa com muita gente aqui. Não é bem exatamente um por acaso, mas no final das contas né? E vão acabar entendendo que é muito melhor assim no momento que se ajustarem. Certamente, certamente. Eu acho que eu estava brincando, né? A gente vai ter 2 crises, né? Uma é a crise do coronavírus, tá? A outra vai ser a crise quando a gente disser, olha, gente, agora tem que voltar a gente vai ter que voltar para o tradicional. Aí isso vai ser uma crise também. Eu não tenho dúvida, porque o que a gente está... Eu acho que esse é o ponto, que é a oportunidade. A gente tem que sempre transformar as coisas em algum tipo de oportunidade. O que eu estou vendo é que a gente já está, seja como pessoas físicas ou como equipes de pessoas jurídicas, a gente está começando a questionar certas formas de fazer as coisas e criando alternativas que muitas vezes são melhores as alternativas que a gente vinha fazendo no automático, né? Então, eu acho que isso é um momento interessante. A gente deve ficar atento a essas novas formas de trabalharem, né? Vamos dizer assim, de trabalhar, novas formas de viver, né? Então, a gente tem que ficar atento e explorar essas oportunidades de ganhar eficiência, ganhar produtividade, integrar as equipes. A gente tem que explorar isso, tá? E agora a gente vai ter aí, surgiu uma pergunta, deixa eu ver aqui, surgiu uma pergunta sobre como é que lida com as pessoas que eventualmente vão ficar tristes, né? Acho que essa é para mim, no final das contas, não sei, vamos lá. Que eu falei isso, né, que as pessoas ficam desmotivadas, perdem produtividade ao longo do tempo. O motivo é que o ser humano é um bicho social, né? E ele se motiva com o relacionamento com as outras pessoas da empresa, aquela energia que circula, vamos lá, estamos juntos, vamos ganhar, etc. e tal, né?
Quando a pessoa fica no home office tradicional, aquele que é desligado da empresa, aquele que você faz reuniões periódicas apenas, não há a troca dessa energia. E aí as pessoas que inicialmente ficaram super motivadas, que legal, estou em casa, bacana, vou ficar trabalhando de chinelo e bermuda, depois elas vão assim diminuindo esse pique, porque elas estão ali isoladas e vão ficando talvez até um pouco deprimidas, é isso que acontece, né? Agora, mais uma vez, quando você coloca todo mundo dentro de uma sala virtual, câmera aberta, o tempo todo junto, essa troca acontece do mesmo jeito, e aí você evita justamente essa fase de queda de produtividade. Aí fica todo mundo junto ali e fica bacana. Tá? É como se tivesse um ao lado do outro. Né? A gente está no dia a dia no trabalho, no escritório, a gente está um olhando para a cara do outro ali o dia inteiro, né? E essa interação, ela é muito positiva realmente, né? Porque ela propicia a criatividade também, né? Eu acho que a gente trabalha muito, por exemplo, em people programming, ou seja, às vezes você tem uma mesma tarefa, um mesmo desenvolvimento sendo feito ali ao lado por dois programadores, né? E um vai dando sugestões, enfim, ajustando e tal. Isso melhora muito a qualidade do código e, a princípio, a pessoa poderia dizer, puxa, mas isso é uma besteira, porque você está botando duas pessoas para fazer uma tarefa que uma pessoa só deveria fazer. Olha, não é bem assim. Já existem estudos que mostram que isso ajuda muito na qualidade e na agilidade da solução dos problemas. E acaba que a gente tem um código melhor. Então, essa interação, é uma coisa rica, né? Essa interação pessoa a pessoa, né? E tem essa energia prazerosa de fazer as coisas juntos. Eu, pelo menos, entendo que o trabalho tem que ser fonte de prazer, né? Eu vejo muita estranheza esse negócio das pessoas dizerem que agora vamos fazer o happy hour, ou seja, depois do trabalho é o happy hour. Opa! Peraí, quer dizer que todo o teu horário de trabalho foi o unhappy hour? Não. Alguma coisa não está funcionando direito, então, no seu trabalho, né? Então, esse prazer que a gente tem dessa interação positiva, né? Enfim, eu acho que a gente tem que criar essas alternativas de como é que vamos fazer. Né? Eu tenho outra pergunta aqui que ele perguntou sobre o turnover, né? Eu vou responder um pouco diferente, que é dizer o que motiva as pessoas a saírem da empresa. Quando a pessoa é contratada errada, em geral, ela sai muito rápido. Por exemplo, uma pessoa que tinha a expectativa de trabalhar em home office, a gente até mudou, a gente não escreve mais que está contratando as pessoas em home office, a gente diz que está contratando as pessoas para trabalho em telepresença, e depois explica muito bem explicado o que é, porque tem muita gente, por exemplo, que imagina que vai ter um horário super flexível quando estiver em home office, o que importa é entregar o resultado, né? E eu não vou trabalhar naquele horário fixo, então tem o meio do dia. Então, quando essa pessoa é contratada desta maneira, em geral, ela sai muito rapidamente, que ela percebe que não é isso que a gente faz. A gente trabalha como se estivesse no escritório normal. Então, ela sai. Né? Outra coisa que faz a pessoa sair da PHD Soft, infelizmente, às vezes eu não consigo controlar isso, é quando ela não dá mais conta do recado. Porque a gente está trabalhando sempre na fronteira da tecnologia. E a pessoa vai evoluindo. Quando a pessoa chega no limite de competência dela, eu coloco um consultor, coloco um treinamento, mas às vezes assim mesmo a pessoa não consegue acompanhar, e é muito engraçado, o programador tem essa coisa, ele prefere sair do que passar vergonha, ou ele acha que está passando vergonha, não sei qual é o problema, né? E ele sai também, quer dizer, quando ele chega num ponto que ele não consegue mais acompanhar a própria tecnologia que a gente está desenvolvendo. Agora, a gente não teve ninguém que tenha saído porque ficou desmotivado com o nosso processo de trabalho ao longo do tempo. Isso a gente, com essa coisa de funcionar dessa maneira, não teve. Tá? Espero que eu tenha respondido aí. Então, bom, teve gente que sai pelo motivo de não acompanhar a tecnologia em 2 anos, a gente tem gente que por esperar que fosse home office, já saiu em 15 dias, já saiu em 1 ano, mas é sempre por conta desse tipo de coisa, você deixa claro qual é o processo de trabalho.
Eu acho que e aí surgiu uma pergunta sobre a questão capacitação, né, também. A gente tinha uma prática que a gente não consegue fazer na frequência que a gente deseja, mas a gente se esforça, né, que é ter vamos dizer, a cada 2 semanas, uma tarde, uma sexta-feira à tarde, para dedicar a estudo coletivo, tá? Nem sempre a gente consegue dar conta disso, naturalmente, porque os projetos e os cards lá do Kanban estão pressionando a gente, né? Mas entendo que isso também é uma prática interessante, uma boa prática de integrar a equipe, porque a gente faz esse estudo coletivo, né? Geralmente um apresenta alguma coisa, ou a gente pega um curso aí, vamos dizer, pela internet, e vai fazendo o curso e as pessoas vão discutindo. Então, isso eu acho que pode ser também uma forma de manter o corpo, a equipe coesa, unida, integrada, trocando conhecimento. E como você falou, né? Vocês trabalham aí no limite do conhecimento, né? A gente também hoje a gente saiu totalmente da área de jurídica, a gente está trabalhando com inteligência artificial para análise automática de documentos, então a gente analisa automaticamente um volume muito grande de documentos de diversos tipos por dia, e a gente precisa de gente com conhecimento acima da média, né? E aí voltamos ao tema lá do Thinking Digital, né? Que era a questão vamos dizer, do recrutamento e seleção, né? De atração dessas pessoas, né? De achar e atrair essas pessoas. Mas eu acho que uma forma também, nesses momentos de home office aí, ou dessa nova forma de trabalhar, vamos mudar o termo, né? Dessa nova forma de trabalhar, como é que a gente mantém essas pessoas também motivadas com essa questão, motivadas não, como é que a gente sustenta a inovação com esse ensino à distância aí, de forma coletiva, não de forma individual. Eu acredito sempre nesses movimentos que são que a gente junta e coloca as pessoas numa sala e elas vão aprendendo em conjunto, né? É muito mais enriquecedor do que aprender individualmente. É muito mais rápido, né? Então, acho que a gente pode pensar nisso como alternativas também para esses momentos, né? Para essa nova forma de trabalhar da gente. Perfeito. O ponto, resumindo, assim, dessa conversa que eu percebi é o seguinte: muitos desafios são os desafios de gestão que a gente já tinha, não mudou. A gente apenas está acrescentando alguns desafios a mais. É verdade. Uma coisa que me perguntaram aqui é quantas pessoas, né? Na realidade, o importante é você dividir também isso em squads, né? E você pode ir aumentando para quantas pessoas você quiser, desde que eles estejam em squads de no máximo 5 pessoas, ou em torno de 5 pessoas, porque senão vai começar a virar uma tremenda bagunça, etc. É isso que a gente faz. Acho que nós somos 25 apenas, mas eu acho que isso se aplica aos 150 que você tem na empresa, desde que, falando agora para você, né, diretamente, desde que você divida em turmas menores. Imagino que você já faça dessa maneira, só que meio físico. Mais que 5 realmente também, quer dizer, 6, assim, eu diria que é um squad que, dependendo do projeto, se for um projeto maior, você pode ter. 5 é um squad bom, é um squad padrão bom, que eu acho também, né? Porque você tem aí os especialistas de cada etapa ali do projeto, você integra isso. 5, para mim, também é um número mágico aí de um bom squad. Porque o ser humano começou a caçar em grupos desse tamanho lá atrás, quando eles iam... A gente já viu há muito tempo trabalhando junto em grupos desse tamanho, né? E tem um estudo que eu vi uma vez, um estudo desses estudos psicológicos, que diz o seguinte: quando você está numa reunião social, tá? Você começa a criar grupos de pessoas que começam a conversar. E quando esse grupo ultrapassa o número de 5 e 6, ele se fragmenta e cria um outro grupo, né? Porque a comunicação já começa a ficar um pouco
complexa quando você está com mais de 6 pessoas, né? Fica muita comunicação cruzada. Aí, aquela rodazinha que está ali numa festa, num evento social qualquer, ela se fragmenta e, quando ultrapassa 5, 6, ela se fragmenta e cria uma outra roda. Olha, a sua explicação foi muito deprimente, viu, Vitor? Muito deprimente, porque eu só vou conseguir saber disso de novo, não sei nem quando. Dezembro. Mas faça como eu agora, para esse final de semana, eu marquei com os amigos não uma videoconferência, uma vinoconferência. Então, a gente vai fazer, cada um vai abrir sua garrafa de vinho, a gente vai bater papo, etc e tal, né? Como se a gente estivesse junto. Pronto, vamos fazer uma vinoconferência. Pois é, nós fizemos isso umas 2 semanas ou 3 atrás, não lembro agora. E ficou muito legal. Ficamos, olha, uma reunião de 2 horas. Foi bem bacana. Bom. Alguma pergunta mais, gente? Boa tarde, pessoal. Luiz Cláudio, da Opus Quali. Tudo bem? Só uma rápida contribuição. Bom, primeiro, foi muito legal aí a troca de experiência de vocês. Eu, particularmente, gostei muito de Perron de colocar as câmeras ligadas, né? Porque ela, na verdade, quebra um pouco alguns problemas. Não é desse do isolamento, falta de contato, que deve ser das pessoas. Essa abordagem também de mostrar para os clientes que a empresa, apesar de estar home office, existe, né? E faz o mesmo efeito das pessoas estarem trabalhando ali juntas. Esse compartilhamento ali em salas, como se fossem os departamentos da empresa, enfim, achei muito bom. Aqui trabalha também já nesse esquema de home office há muitos anos, até, vou dizer assim, bem antes de começar isso a ganhar força, porque a gente trabalha com um produto, né, um software para gestão de atendimentos e serviços, e aí, naturalmente, pelo próprio trabalho que a gente desenvolvia nos clientes, a gente foi vendo que era possível controlar quase tudo remotamente, através do próprio software, e a gente vem experimentando esse modelo há um bom tempo. E assim, sempre achamos muito bom. O que a gente vê é que realmente tem pessoas que se adaptam melhor, ou até que têm condições, né, em casa, poder trabalhar home office, porque depende também de ter um ambiente com silêncio, a família contribuir, a esposa não abrir a porta, né, você está numa conferência, cachorro latindo, você vai fazer vai ao fundo aquele barulho, quer dizer, são coisas que são problemas e que depende muito do ambiente que cada um tem e a disciplina de cada pessoa. E acaba que esse confinamento pode também afrouxar um pouco, né, essas exigências, de todo mundo entender que é possível, mesmo tendo alguns intempéries desse. E aí, por último, só como uma sugestão para a CESP, o que me veio aqui na cabeça agora, quando o Vitor falou que ele procurou algumas ferramentas, falou do Gira e tal, a CESP acabou de mandar como se fosse um book, né, um folder de ferramentas colaborativas que empresas associadas têm. Então, vamos lá, porque essa ferramenta nossa é para isso, né? É o Mirichannel, você gera demanda pelo chatbot, mídia social, telefone, portal, a Dex, artefatos, tem timesheet, inclusive uma coisa que você perguntou, Vitor, assim, ferramentas têm esse tipo de controle, tá? Eliminar o horário que a pessoa pode logar e dar logoff, que aí você pode até delimitar, ó, só vale aqui o que você registrar que trabalhou nos horários que ela consegue ficar logada, né? Então ela só consegue logar às 9 e às 18 a ferramenta derruba ela. Ali um acesso excepcional, ela nem consegue dizer que estava trabalhando, né? E lá dentro ela vai apontando horas, tem timesheet, para tudo que está fazendo, referente a que demanda, então esses controles todos de produtividade, que está fazendo apontamento de horas, etc., elas costumam ter. Mas aí a sugestão poderia ser essa, da CESP, do mesmo jeito que marcou essa conferência para esse debate, ver os associados, não só de ferramentas colaborativas, né, na verdade, dos seus próprios produtos, e montando agendas e mandando para os associados, agendas de apresentação dos produtos, que aí os associados vão vendo, quem tem interesse em determinado produto vai lá, entra naquele horário, assiste, né? Inclusive nesse momento aí de confinamento, crise, de troca de informações, experiência, parceria para fazer negócio, né? Acho que seria legal isso.
Excelente sugestão. Com certeza. Muito importante. A Marília está dizendo que fez uma pergunta que a gente não respondeu, mas eu não sei qual é a pergunta. Ah, tá, porque você disse que fez. Tá bom, então foi respondida, maravilha, ótimo. Então, chegamos aqui, passamos 1 minuto, vamos encerrar, né? Vamos fingir que nós somos um país desenvolvido, maravilha. Então tá bom. Isso aí. Um abraço para todo mundo. Olha, eu vou deixar meu e-mail aqui para ver alguém que quiser perguntar alguma coisa e o meu telefone também. Deixa o meu também, vou deixar o meu também, legal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tudo de bom para vocês e vamos sair juntos desse negócio aí, melhor, mais forte do que antes. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a Cespro aí, então, também, por nos proporcionar essa oportunidade. Até logo, hein?